Eu volto a conversar com a nossa analista de política em Brasília, Jussara Soares, que já tem a apuração, já sabemos exatamente quem as pessoas atingidas por essa medida do Departamento de Estado americano, Jussara, além do ministro Alexandre de Moraes? Olha, Márcio, ainda não há uma lista oficial da Casa Branca. Pela publicação de Marco Rubio nas redes sociais, essa sanção atinge o ministro Alexandre de Moraes e, segundo ele, seus aliados no Supremo Tribunal Federal. Eu fui conversar com o jornalista Paulo Figueiredo, que junto com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro é que tem feito essa articulação com integrantes da Casa Branca. Segundo ele diz, importante a gente citar, que são as informações passadas por Paulo Figueiredo, é que essa medida de cancelamento do visto não atinge os ministros Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Vamos explicar. Cássio Nunes Marques e André Mendonça foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, são considerados seus aliados. Já Luiz Fux, ele tem sido elogiado pelos bolsonaristas, inclusive pelo seu posicionamento durante o processo da tentativa de golpe de Estado. Então, ele tem sido elogiado em várias, nas redes sociais, sai em defesa dele. Porque ele abriu divergências a Alexandre de Moraes, certo? Exatamente, exatamente. Além disso, e durante todo o processo também, ele tem participado dos depoimentos no processo de tentativa de golpe, participou do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus da tentativa de golpe de Estado. Então, segundo Paulo Figueiredo, essa medida de cancelamento do visto não atinge esses três ministros que eu citei, Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Bem, mas essa medida anunciada por Marco Rubio atinge os demais ministros, segundo Marco Rubio, são aliados de Alexandre de Moraes e também seus familiares. Essas são as informações que Marco Rubio publicou nas redes sociais e agora Paulo Figueiredo também tem compartilhado isso, de que essas medidas vão atingir os familiares, inclusive aqueles que já estão morando nos Estados Unidos ou que por acaso estudem, têm atividades lá. Essa é a promessa, segundo Paulo Figueiredo, são as informações que ele recebe do Departamento de Estado americano. Bem, questionei a ele também nessa conversa que eu tive com ele rapidamente aqui, Márcio, o que mais pode vir pela frente depois dessa aplicação dessa sanção que envolve o cancelamento de visto? Ele me diz o seguinte, que Trump ainda já demonstrou que pode ir até as últimas consequências. O que seria isso? Seria a aplicação da lei Magnitsky, aquela que são sanções econômicas sobre essas pessoas que, segundo os Estados Unidos, pode ter algum tipo de violação aos direitos humanos, na visão dos Estados Unidos neste caso, ou outras sanções ainda. Perguntei também se há algo que mais poderia ser aplicado em relação, inclusive nessa relação entre Brasil e Estados Unidos, ele não quis antecipar, mas o que me diz é que há muitas possibilidades sobre a mesa. Eu faço um destaque aqui, que durante muito tempo a gente, na nossa cobertura, a gente precisa ter uma cautela sobre as informações que a gente recebe também, até porque para entender qual é o acesso, qual é o acesso que Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e outros integrantes aliados de Bolsonaro têm à Casa Branca. Nos últimos dias, o que é considerado uma vitória para o bolsonarismo é que são as medidas aplicadas por Trump, tanto o tarifaço quanto agora o cancelamento de visto e as inúmeras declarações citando especificamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, mostra que há um acesso, há uma interlocução de fato que tem motivado essas medidas econômicas em relação ao Brasil e agora medidas específicas aos ministros do Supremo Tribunal Federal e, segundo Paulo Figueiredo, também a Paulo Gonet.